Lula eleito, povo nas ruas e o que é que vai acontecer com a Bolsa de Valores? Agora na tela você deve estar vendo uma das manifestações, duas manifestações na verdade, em Rio de Janeiro e em São Paulo, que está acontecendo no dia 2 de novembro de 2022, certo? E isso aqui é justamente por conta dessas manifestações que até esse momento eu não tinha gravado nenhum vídeo a respeito dessa decisão do dia 30 de outubro. Eu vi muitas pessoas postando, preferi ficar quieto porque eu acreditava que alguma coisa poderia acontecer. Dois fatores importantes, né? Eu estava aguardando a fala do Bolsonaro e também estou aguardando ainda o anúncio de quem vai ser o ministro da Economia do Lula. Aí a gente vai ter uma clareza melhor do cenário à frente, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar com você algo muito importante que eu já vinha salientando para os meus alunos, já vinha salientando para quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tenho um contato mais direto, mais rápido, mais instantâneo, digamos assim, referente às coisas que estão acontecendo no momento, da necessidade de você investir em anti-ações, você reforçar o seu investimento em anti-ações ou você priorizar o seu investimento em anti-ações nesse exato momento. Se você não sabe o que são anti-ações, já vou te explicar o que é. Mas o fato é que todas essas manifestações, todo esse burburinho, toda essa fala, querendo ou não, do Bolsonaro, que não foi uma fala muito direta referente ao que se esperava, pelo menos, isso gera o quê? Efeito incerteza na cabeça dos investidores. E tudo que um investidor, uma investidora da Bolsa quer é algum nível de previsibilidade. Sempre que você eleva o nível de incerteza para o ambiente da Bolsa de Valores e políticas econômicas interferem, políticas na verdade interferem na economia e políticas econômicas vão interferir em todo o curso da economia, quando você acresce o nível de incerteza, isso faz com que os investidores fiquem menos aptos a tomar risco. Investidores brasileiros e investidores estrangeiros. E aí, muitas vezes, o que esses investidores fazem? Poxa, se eu tenho um risco maior aqui, algo imprevisível, algo cenário binário, o que é que vai acontecer? Vai ter a passagem do comando, não vai ter, as pessoas estão com medo, os investidores, principalmente no exterior, estão com medo. E isso tende a gerar volatilidade na bolsa, tá? Volatilidade alta, por conta da maior incerteza, normalmente faz as ações caírem, e é isso que a gente já está vendo com as ações brasileiras hoje. Se você for ver aqui na minha tela, e gente, eu estou falando estritamente sobre a questão econômica, eu não estou falando aqui minha opinião, se é certo, se é errado, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, não. Estritamente econômica, eu peço que você tenha urbanidade para também entender que esse vídeo é estritamente sobre economia, tá? Deixa eu mostrar para você aqui na minha tela. Aqui na minha tela você pode perceber o EWZ, certo? O que é o EWZ? O EWZ nada mais é do que o índice Bovespa negociado na Bolsa de Nova York. A gente pode ver que hoje o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, negociado lá nos Estados Unidos, está caindo mais de 2%. E por que está caindo mais de 2%? Justamente porque alguns investidores, principalmente estrangeiros, internacionais, veem essa questão, essas manifestações muito grandes que estão acontecendo. Mostrei para você um vídeo aqui, mostrei no Rio de Janeiro e São Paulo, mas está lastrado pelo país inteiro. E o que acontece? Aumenta aquela percepção sobre incerteza. E caso exista um cenário em que a gente... Deixa eu tratar muito bem as palavras, porque o pessoal está muito nervoso, muito alvoroçado, começa a xingar do além. Então, deixa eu pensar bem nas palavras que eu vou usar aqui. Se o povo intensificar o que está fazendo agora e alguma medida política for tomada diferente do que foi tomada em todas as outras eleições, não tenha dúvidas que isso vai resultar em alguns problemas econômicos para o país, porque alguns países não vão querer reconhecer, vão impor sanções, etc. e tal, e isso, querendo ou não, atrapalha a economia, e isso aumenta o medo dos investidores de investir no Brasil, porque, poxa, quando que vão passar esses embargos econômicos? Quando que vão passar essas sanções, essas tarifas maiores, enfim, essas taxações maiores que vão acontecer? Então, os investidores muitas vezes fogem, principalmente os investidores estrangeiros, até porque eles estão longe, né? Imagina você investindo em outro país e está acontecendo alguma situação, um alvoroço em outro país, você está no Brasil investindo em outro país, o que você faz? Se você não está em loco, é muito mais difícil ter uma clareza geral, porque você tem que passar pelo filtro da mídia, a mídia fala o que ela quer, então ela vai mostrar o que para você, e às vezes vai te assustar mais do que deveria, enfim, é assim que a mídia trabalha, né? A mídia trabalha com atenção, então geralmente ela vai te mostrar talvez o que está acontecendo, talvez não, mas isso aí depende, mas ela vai sempre tentar dar a maior ênfase possível porque isso atrai a atenção daqueles espectadores. Então, todo esse processo de instabilidade no país gera incerteza para os investimentos, que gera instabilidade de preços, que nada mais é que volatilidade, ou seja, as ações podem cair pra caramba, por quê? Expectativa de que as empresas vão sofrer por causa de embargos econômicos, sanções, taxações e tudo mais.
e os investidores ficarem um pouco alvoroçados por conta disso e saírem, deixarem de investir aqui no Brasil. E aqui que entram as anti-ações. Por quê? A gente teve um momento bem semelhante ao que a gente está vivendo hoje, no que se refere à incerteza sobre o futuro da política do país, lá em 2002, antes do ex-presidente Lula ele assumir o seu primeiro mandato. A gente viu, deixa eu mostrar aqui para você na tela, a gente viu as ações do índice Bovespa aqui, ó, caindo em média mais de 50%, tá? E não foi só por conta dele. Aqui a gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, a gente teve crise do apagão aqui no Brasil, teve crise na Argentina, que também tinha uma relação comercial bem mais forte do que hoje com o Brasil, mas essa última queda aqui foi muito em virtude do avanço do ex-presidente Lula nas pesquisas naquela época, e aí ele acabou vencendo as eleições aqui em outubro. Em outubro ele foi lá e escreveu e publicou a famosa Carta aos Brasileiros, certo? E aí o que acontece? A gente viu todo esse alvoroço e essa queda nas ações. No momento que a gente tem uma queda nas ações, o que naturalmente acontece? O dólar acaba subindo com o passar do tempo. Então você perceba, ó, caiu aqui, ó, essa queda foi mais gerada por conta do medo do futuro da política do país, e o dólar simplesmente voou. Por que o dólar voou? O que faz o dólar subir ou cair? O dólar que é uma anti-ação. O que faz o dólar subir ou cair é a entrada ou saída de dólares do nosso país. Então, se tiver muitos investidores estrangeiros com medo de investir no país por conta dessa instabilidade, por conta das possíveis sanções, taxações, etc., eles vão vender as ações, faz as ações caírem e tirarem seus dólares aqui do Brasil, o que vai fazer o dólar subir. O dólar, desde 1999, é assim que funciona. Se entra dólar no país, a cotação do dólar em relação ao real cai. Se sai dólar do país, a cotação do dólar sobe em relação ao real. E toda a instabilidade geralmente gera uma fuga de recurso, porque tem uma incerteza maior, é um cenário totalmente imprevisível. Para nós, brasileiros, que vivemos em real, a gente tem essa grande vantagem de a gente conseguir investir em ações e dólar ao mesmo tempo. E o que é o legal, né? Aquilo que cai tem um limite, o máximo que pode cair é 100%, você não tem como perder mais do que você investiu. Então, não tem como cair mais que isso, de forma que quando cai ali 40%, 50%, é difícil cair mais, tá? Só que aquilo que está subindo não tem limite. Então, você vê aqui, ó, que o dólar estava subindo 125%, no mesmo tempo em que as ações estavam caindo 50%. Se você souber dosar isso aqui da forma certa, fazer rebalanceamentos, com o passar do tempo você vai comprando aquilo que está caindo, vendendo o que está subindo, e depois que a instabilidade passar, você vê as coisas mudando de figura. E, poxa, que legal que você comprou ações cada vez a preço mais baixo, que você foi vendendo dólares cada vez que estava com preço mais alto. E depois você vai fazer o quê? Aquelas ações que você comprou, você vai vendendo com o passar do tempo nas altas e vai recomprando o dólar que você vendeu em patamares de preço muito maiores, você vai recomprando a preços muito menores. Então, o que eu ressalto para você, tá? Importantíssimo, e eu estou ressaltando, inclusive falo no Instagram, falei nos últimos dias, a importância de você investir em ações e anti-ações ao mesmo tempo, para que você consiga lucrar, ou pelo menos dar o primeiro passo para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, frente a um cenário muito incerto que a gente pode enfrentar daqui para frente. É importante que você tenha ciência disso. O que está acontecendo não é algo corriqueiro, comum, normal, trivial. É algo totalmente diferente que pode gerar consequências para os investimentos, que é o que eu estou tratando aqui especificamente, muito diferentes do que os vídeos que você assistiu segunda e terça-feira. Tá? Por quê? Porque o cenário mudou radicalmente, pelo menos de segunda-feira para hoje. E além disso, se você, tem medo, caraca, eu também, além dos investidores estrangeiros terem medo, mesmo eu vendo que eu tenho essa possibilidade de lucrar nas altas quedas da bolsa, investindo em ações e anti-ações, te mostrei uma representação aqui que é o dólar, você pode ter medo de investir em ações do Brasil. Talvez então você tenha que montar sua Magari Internacional. O que é a Magari Internacional? É uma estrutura de investimento, uma combinação de investimento que você pode usar para conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior, não no Brasil. Então você pode investir lá fora, conseguir ter essa mesma natureza de resultado que a gente consegue ter aqui, sem problema nenhum, montando a sua Magari Internacional, tendo o seu dinheiro em dólar, certo? Aproveitando essa queda das ações americanas que a gente viu aí nos últimos tempos. Então você pode fazer isso dentro e fora do Brasil. Eu, honestamente, acho que é uma grande oportunidade de investimento no Brasil, na Bolsa de Valores, só que você tem que ter estrutura ali, que a inicial é ações e dólar, mas existem outros investimentos para montar a sua Magar Brasil, essa estrutura de investimento que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no Brasil. E uma parte da sua alocação, a maior parte que eu tenho, é na Magari Brasil e uma outra parte na Magari Internacional, para que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa aqui e lá fora. Afinal, a gente também tem recessão lá fora, mas com essas estruturas a gente consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, tá? Em resumo, estou gravando esse vídeo aqui para te dizer o seguinte: aqueles vídeos otimistas de segunda e terça, calma, respira fundo. Não quer dizer que independente de quem assuma, as ações vão subir. Com
o fato que está acontecendo hoje, se isso se intensificar, pode acontecer uma forte queda nas ações e você precisa estar preparado para isso. Anti-ações, o primeiro passo das anti-ações seria o próprio dólar, para você conseguir dolarizar um pouco do seu patrimônio e proteger o seu dinheiro das quedas. Aí é o primeiro passo. E aí você, usando algumas técnicas, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e colher esses lucros com o passar do tempo, tá? Então, um grande resumo, calma, respira fundo, não acha que as ações vão subir agora, que passou a incerteza eleitoral, o negócio está ficando complicado, você tem que estar preparado para isso ainda mais. Se antes você se perguntava, poxa, será que eu preciso de anti-ações agora? Talvez você precise ainda mais nesse momento. Talvez daqui a pouco a gente tenha saudade do dólar a R$5. Eu sei que isso não é bom para a economia, isso não é bom para ninguém, né? Mas é a realidade, tá bom? Se fez sentido para você esse vídeo, se você curtiu, se foi um alerta importante para você, clica aqui embaixo em gostei, em curtir, compartilha com 5 amigos no WhatsApp. Se você quer receber a notificação dos próximos vídeos, aqui embaixo clique em inscrever-se, ativa o sininho para você receber as notificações. E é isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.